A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, né? Mais uma segunda-feira, graças a Deus. Mais um início de semana, também graças a Deus. Então, bom dia a você que já estava aí esperando nós começarmos mais um programa, uma questão de fé, realização TV Mídia em Mamanguape. E aí você já começa a anunciar, divulgar, liga, manda um zap, diz que nós já estamos no ar, tá certo assim? Eu quero já desejar bom dia a todos os pastores do Vale do Mamanguape, tá certo? Sinta-se abraçado, sinta-se fortalecido pela presença do Senhor. Bom dia a você. Bom dia aos convidados que já se encontram aqui no estúdio, né? É o pastor Milton. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E aqui nós vamos estar dando continuidade na nossa série de escatologia. Nós vamos estar estudando durante o final desse ano, né? Esses 3 meses, só esse assunto, né? O arrebatamento, a segunda vinda, a volta de Jesus. Então é um assunto maravilhoso, é um assunto que vai trazer para a nossa vida nessa manhã muito conhecimento, lembrando que o povo do Senhor Jesus perece por falta de conhecimento. E esse é o intuito para que nós possamos aprender mais do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então eu quero desejar bom dia a todos os policiais militares, policiais civis da nossa cidade, que faz a nossa segurança, tá certo? Sinta-se um bom dia, que o Senhor Jesus guarde a vida de todos, um bom trabalho para vocês, em nome do Senhor. Quero desejar aqui um bom dia à Guarda Municipal, aos agentes penitenciários, viu? A todos os porteiros, vigilantes, todo segmento de segurança pública e privada. Bom dia a você, em nome do Senhor Jesus. Bom dia também a todos os vereadores da nossa cidade. Bom dia à nossa prefeita Maria Eunice, tá certo? Toda a equipe dos bombeiros, a equipe do SAMU, todos os empresários, seja ele, né, microempresa, empresa do porte grande, também aos pontos comerciais, que estão agora acompanhando uma questão de fé com a realização da TV Mídia aqui em Mamanguape, né? Quero desejar bom dia a Jackson, que já está por aqui também dando auxílio para que tudo isso venha acontecer, qualidade de imagem e qualidade. Bom dia, família, bom dia, minha filha, minha esposa, e possa sim estar nessa manhã recebendo fortalecimento do Senhor, tá bom? Bom dia, Mamanguape, bom dia, Guarabira, bom dia, Rio Tinto, Baía da Traição, Marcação, Pedro Regis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, também o pessoal que está acompanhando aí da minha família, parentes, lá em Fagundes, minha irmã, minha mãe, todos esses que estão acompanhando aí em Fagundes, em João Pessoa, Mandacaru, né? Meu irmão Alain, meu pai Sérgio, toda a minha família também ali, meus parentes, em Mandacaru, em João Pessoa, e a paz do Senhor esteja na sua vida, tá certo? E eu já quero aqui fazer uma oração, tá bom? Talvez você acordou nessa manhã, eita, uma correria ou outra, esqueci de agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele está realizando na minha vida. Esse é o momento. E eu já quero aqui, nessa manhã, convidar o nosso convidado de hoje, não é? Para estar orando, abençoando o povo de Mamanguape, abençoando as famílias, os casais, os filhos, as empresas, os pontos comerciais, as igrejas, os pastores, a autoridade da nossa cidade. E eu quero pedir para que o pastor Milton faça aqui uma oração, pedindo para que Deus venha estar
logicamente que ele já está presente aqui, mas que através dessa oração, Deus venha abençoar essa semana, tá certo? Que venha ser uma semana de paz para a nossa vida, de sossego, tranquilidade, em nome do Senhor. Então, eu quero aqui, bom dia, pastor Milton. Bom dia. Né? Sinta-se em casa mais uma vez, tá certo? E eu quero convidar o Senhor para estar orando e abençoando o povo de Mamanguape, em nome de Jesus. Bom dia, pessoal. Eu gostaria que você, se puder, estiver dirigindo, não estiver dirigindo, nem pode estar assistindo, né? Mas se você estiver aí com o nosso contato, põe a mão no coração, feche os olhos, se puder também, se conecta com o céu, amém? Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, por mais um dia de bênção que Tu nos concede, Pai, que esse seja um dia de graça, um dia de bênção, um dia de vitória. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos a Tua companhia em toda e qualquer situação neste dia maravilhoso, neste momento em que estamos diante de Ti. Deus querido, que esse dia seja um dia repleto de bênçãos à nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios. Deus, eu abençoo cada vida, cada ouvinte desse programa, cada um que está conectado, Senhor. Ó Deus, que receba a Tua paz nesta hora. Se a paz está faltando, que ele receba a paz nesta hora. A bênção de Deus possa entrar nesse lar. Ó Pai, se é o pão de cada dia que está faltando, Pai, que Tu envies o pão a esta pessoa. Envia os Teus anjos, Pai, os Teus filhos aqui na terra, para abençoar os Teus filhos. Ó Pai, se é uma porta de emprego que esse pai de família acordou querendo procurar nesta manhã, Deus, que essa porta se abra. Deus, nesta manhã maravilhosa, nós abençoamos, Pai, os projetos dos Teus filhos. Ó Pai amado, que esse seja um dia repleto de toda a bênção vinda de Deus para cada vida. Deus amado, vai limpando os empecilhos, embaraços, tira todo e qualquer e desfaz toda a artimanha do inimigo que queira, Pai, atrapalhar esse dia maravilhoso. Deus querido, Deus amado, revela o Teu amor a cada vida nesta noite, que através, ó Pai, desta oração, o povo seja abençoado, as vidas sejam abençoadas, as famílias sejam abençoadas, casas, comércios, todos sejam abençoados na paz de Cristo, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu concluo, Pai, trazendo as palavras dos Teus filhos que nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, não nos deixa cair em tentação. Ó Pai amado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sinta-se abençoado com essa oração. A oração, ela move montanhas. Às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos para baixo, às vezes a gente não está com aquela alegria pela preocupação, pelo boleto, pelo filho, pela situação do casamento. E através da oração a gente encontra a fé, a gente encontra fortalecimento, a gente encontra em Deus a esperança de um dia melhor. Então eu já quero falar para você nessa manhã, se alegre no Senhor, tá certo? É muita luta, pastor, mas toda luta ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, tá certo assim? Se alegre que vai chegar o fim dessa luta, tá bom? E toda luta traz conhecimento, traz amadurecimento, toda luta traz experiência, tá certo? Tenha-se a luta como uma experiência para a sua vida, tá bom? Para nós entrarmos de fato e de verdade, aproveitar o tempo e também aproveitar vocês que estão assistindo com as suas dúvidas e perguntas. E nós estamos dando início, né? Na verdade, continuando a nossa série de escatologia, a falar dos fins dos tempos. Né? Alguém acredita, outras não acreditam que vai chegar o fim de todas as coisas, né? Que vai ter o arrebatamento, né? Que Jesus vem buscar a sua igreja, que Jesus vai voltar. Então, não está escrito na palavra de Deus, eu acredito porque está escrito na palavra de Deus. Se está escrito, acreditando eu ou não, vai acontecer. Então, hoje, o nosso tema dentro do nosso estudo de escatologia, nós vamos estar trazendo aqui a volta de Jesus, a volta
frase, né, pastor? Quando se fala assim, a volta de Jesus, aí vem na nossa consciência, você está preparado? Sempre tem isso, quando nós ouvimos a volta de Jesus, você está preparado? Eu estou preparado? Você está preparado? Todos estão preparados, ninguém está preparado. Então, hoje nós vamos estar estudando sobre esse assunto de uma forma dinâmica, de uma forma que você pode participar, interagindo conosco, tá certo? Fazendo pergunta, pedindo oração, trazendo um comunicado, né? Temos aqui o pastor Milton, que pode tirar as suas dúvidas aqui ao vivo, ou também você pode estar entrando em contato com ele e aí conversar pessoalmente, se for a situação de um problema familiar, de filho, enfim. Nós precisamos de uma pessoa para estar nos aconselhando, orando, intercedendo, e isso é maravilhoso, tá bom? Eu quero convidar você nessa manhã, antes de a gente iniciarmos aqui o nosso tema, ler comigo um versículo da palavra do Senhor, tá bom? Então você pode abrir a Bíblia comigo aí, você tem condição. Pastor Milton disse que quem estiver dirigindo tem como, né? Mas se você está em casa agora, chama teu filho, chama teu esposo, tá certo? Para ouvir e ver essa programação da parte do Senhor com o programa Uma Questão de Fé, com a realização da TV Mídia de Mamanguape, tá bom? Então vai lá na estante, pega a Bíblia, tira a poeira dela, tá certo? E vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Filipenses 4:13. É um versículo diferenciado do tema, mas eu quero aqui aproveitar o momento e trazer esse versículo para a sua vida, tá bom? Para a sua casa, para a sua família, né? Então, enquanto você está procurando Filipenses 4, do versículo 13, né? Já está muita gente aqui interagindo, graças a Deus, está aqui acompanhando o programa. E antes que você aí encontre ou esteja procurando o versículo, eu quero fazer aqui os nomes das pessoas que já estão interagindo conosco, tá bom? A irmã Rose, né, está desejando a paz do Senhor. Beto Fernandes Veículos, que bênção, viu, Beto? Deus te abençoe por estar aí, por estar assistindo essa programação. Tudo é maravilhoso para a honra do Senhor. Colocando Deus sempre na nossa vida, isso é muito bom. Coisa que o Senhor, de uma forma respeitosa, já faz. Então, Beto Fernandes Veículos está aqui desejando um bom dia. O Wellington, né, também está falando amém. E também temos aqui uma ovelha, né, uma membro da igreja do pastor Milton, lá de Salema, já chegando ali em Rio Tinto, tá bom? Que é a irmã Rosineide. Ela está desejando um bom dia e a paz do Senhor. Rosineide, bom dia, que Deus te abençoe. Também o seu esposo, eu conheço ele como galego, não é? Foi ovelha minha, foi não, né? A gente não tem ex-ovelha, não tem ex-pastor, não é assim? Mas tivemos um tempo aí congregando juntos e era uma bênção. Que Deus te abençoe, irmã Rosineide, tá bom? E também Lucineide, bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Lucineide. O Gerailton Santos já está aí sintonizado na TV Mídia no programa Uma Questão de Fé. Está desejando aqui bom dia. Excelente início de semana para todos. É o que eu falei aqui. Um início de semana excelente para todos. Já está sendo uma bênção, tá bom? Dormimos triste, mas já acordamos alegre, porque o Senhor é a nossa força. Vamos lá no versículo então? E daqui mais ou menos meia horinha eu vou estar falando mais comentário aqui, tá bom? Faço uma pausa para a gente estar só falando dos comentários e também das perguntas, dúvidas das pessoas que estão interagindo, tá bom? Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você encontrou esse versículo? Filipenses
capítulo 4, versículo 13. Para você encontrar, você vai na última página da Bíblia e você vai voltando Apocalipse até chegar a Filipenses, é mais fácil. No início também da Bíblia, na primeira página da Bíblia, tem os números das páginas de cada livro, e aí você encontra mais fácil também. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus é a tua fortaleza. É Ele que te fortalece. E você pode todas as coisas do Senhor. Ele é a nossa força. É Ele que traz força. É Ele que traz fé. É Ele que traz vigor. É Ele que traz esperança. É Ele que traz alívio para a nossa alma. Jesus Cristo disse algo lindo. Disse: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Traga o jugo que você tem para Deus. Coloque diante do Senhor e tudo fica leve. Tá certo assim? Que esse versículo tenha fortalecido a tua vida. Que esse versículo tenha trazido paz para a tua vida. Que esse versículo tenha trazido hoje uma luz. Pastor, eu estava aqui, só Jesus. Agora não. Agora Deus já está clareando as coisas. Deus já está mostrando uma saída. Deus já está mostrando uma luz. E eu tenho certeza que você é vitorioso, porque quem traz a vitória é o teu Deus, é o nosso Deus. Tá certo? Sim, em nome do Senhor Jesus. E nós, nessa manhã, queremos sim abordar com mais tempo o nosso tema, não é? Que nós estamos em uma série de escatologia que fala sobre o fim dos tempos. Essa é a mensagem que tem, para mim, que tem que ser dita dia após dia, porque as coisas estão acontecendo, os sinais estão aí à mostra, não é? Tanta violência. Ah, pastor, mas sempre teve violência, sempre teve, como hoje não, né? Como hoje não. Falta de respeito, troca de valores. Então tudo isso, a natureza também demonstrando para nós que, segundo a palavra do Senhor, eram os sinais mais certos de que ele estava voltando, é a natureza. Então você começa a analisar os lugares. Não acontece nada em Mamanguá. Estuda, pesquisa, vê os países aí o que está acontecendo, tá bom? Quando a gente trata desse tema, nós não queremos colocar medo nas pessoas no sentido dela vir por Cristo por medo, mas nós estamos falando de uma realidade. Se você tem medo ou se não tem do tema, de que Jesus está voltando, de que existe um inferno, de que existe um céu, não é? De que as pessoas boas vão para o céu, de que as pessoas más vão para o inferno. É o que está escrito na palavra do Senhor. Querendo eu ou não, está escrito. Existe inferno, céu, segunda vinda, arrebatamento, dia da tribulação. Então, durante esses 3 meses, 4 meses do fim de ano, nós estamos abordando aqui esse tema maravilhoso, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um bom dia, né, a todos os trabalhadores das usinas, tá bom? Monte Alegre, Miriri, Japungu, Jicã, todos esses que acompanham o nosso programa, esses trabalhadores, todos os cortadores de cana, não é? Todos eles que trabalham nessas usinas, que Deus abençoe. Quero mandar um bom dia também, para nós aqui já continuar. Bom dia a todos os trabalhadores da Docimel, meus companheiros de trabalho, né? Adeilton, Valdemar, Rosildo, Rafael. Não dá para falar o nome de todos, mas todos que estão assistindo, que estão acompanhando essa programação, esse programa, uma questão de fé. Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, Pastor Milton, nós vamos, nesse momento, tratar desse assunto, aproveitar o tempo, e é um assunto maravilhoso, é um assunto que traz esperança para nós, não é? Traz esperança para a humanidade, para a pessoa. Qual é a esperança? Que todo sofrimento vai acabar. Pelo menos aqueles que Jesus vem buscar, não é? Porque o sofrimento para aquelas pessoas que... Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando de Jesus Cristo. Não estou falando de religião. Aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, de Jesus Cristo.
Logicamente que a religião é importante para a sua vida, mas acima da religião tem Deus. Jesus Cristo em primeiro lugar em tudo da nossa vida. Então as pessoas que estão afastadas de Deus, que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Existe essa diferença. Muita gente só quer Cristo. Isso não é uma forma de julgar, mas é a realidade. Quer Cristo só como seu Salvador e não como seu Senhor. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que governa. Senhor é aquele que... coisa ali é a regra. Então, essas pessoas, esse sofrimento vai continuar. Né? Nós temos as escolhas hoje de nós querermos. Não é? Logicamente que isso não ultrapassa o sacrifício de Cristo na cruz. Mas Deus nos deu a oportunidade. Eu e você escolher o caminho do bem, o caminho do mal. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Então, pastor, nós vamos ler aqui, para nós entrarmos no assunto de hoje, que é a volta de Jesus. Eu quero que você que está com a Bíblia aí no seu colo, na sua cadeira, abra comigo para nós iniciarmos nosso tema de hoje. João, capítulo 14. Você vai em João, capítulo 14, do versículo 1. Em nome de Jesus. Então, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, em João, no capítulo 14. Quero mandar a paz do Senhor para o pastor Romilson, para o meu sogro, missionária Valquíria, minha sogra. Mandar a paz do Senhor a Rosângela também, minha cunhada, né? Todos ali da RV Estofados. Que Deus possa estar abençoando vocês. João é fácil demais de encontrar. Você faça aquele processo que eu lhe disse no início, tudo vai dar certo. João 14, João 14, no versículo 1, tá certo? Eu vou fazer aqui um tempinho para você encontrar. Eu não leio, você está perdido, sem saber ou não encontrou. João, capítulo 14, versículo 1. É você que está assistindo mais de uma pessoa em casa e você tem facilidade de encontrar, ajuda, tá certo? Ajuda a tua esposa a encontrar o livro, teu filho. E toda segunda-feira, pela graça de Deus, nós estamos aqui trazendo conhecimento na área evangélica, dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então, separe esse momento toda segunda-feira para estar conosco aqui de 8 às 10 da manhã. Então, João capítulo 14 diz assim, no versículo 1. Isso foi palavras não minha, e nem do pastor Milton. Isso é a palavra de Jesus. Ele mesmo falou assim: não se turbe o vosso coração. Escuta só aí, o que Jesus disse há tanto tempo atrás e que traz até hoje fé, esperança, confiança. Por quê? Porque são palavras verdadeiras. Eu posso até mentir, mas Jesus não mente. Jamais ele mente. Todas as promessas dele, na minha vida e na tua, vão se cumprir. Olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estais vós também. Você pode dizer aí amém? Que essa palavra é muito forte, é tremendo. Palavra saída da boca de Jesus. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Não é? Então aqui, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu quero aqui ler só o versículo, no versículo 3, que é o tema. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vou receber, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Há essa esperança. Há essa esperança. Aonde ele está, também é meu lugar. Aonde ele está, também é seu lugar. Falei de inferno aqui, não foi feito para você. Não foi feito para mim. Não foi feito para o pastor Milton. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Esse é o lugar dele. Feito para ele. Exclusivamente. Foi para ele. Deus exclusivo. É de vocês. Então, Jesus está no céu, já preparou esse lugar que vivo ele disse que ia fazer. Está no céu, já fez esse lugar, está lá, vai voltar e vai buscar você. E vem buscar você. E vem me buscar também. Eu preciso sim, cada dia mais estar ligadinho, estar mais próximo, estar buscando, não é? Para que isso aconteça na nossa vida. Então, alegra-te no Senhor. Ele vem te buscar. Pastor Milton, bom dia, né? Bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Esse é o tema de hoje, a volta de Jesus. E quando nós falamos da volta de Jesus, é algo tremendo porque traz para quem está ouvindo essas indagações. Quando vai vir? Não é? Como é que vai acontecer? O que significa isso? Né? O que isso representa, né, para a humanidade que vai acontecer? Né? E aqui a Bíblia, eu fiz uma pesquisa, tenho bastante tempo, eu fiz uma pesquisa que é interessante que você aprenda, que você conheça hoje pela manhã. Então, talvez você também já tenha esse conhecimento. A Bíblia ela é um livro antigo. Há mais de 2000 anos atrás, já tinha a Bíblia, não é? Então é um livro antigo. Tudo que nós estamos falando aqui, 2000 anos atrás, já estava escrito. A Bíblia, ela tem 40 autores, 40 pessoas fizeram a Bíblia. Não com pensamento humano, porque às vezes a pessoa não quer entrar numa igreja, não quer deixar as coisas erradas e coloca essas indagações. A Bíblia foi feita pelo homem, isso aí isso são fábulas. Não é fábula, não. É palavras verdadeiras. Escrita pela intervenção de Deus, inspiração de Deus dada ao homem, e aí ele foi escrevendo o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Inspiração de Deus. Aqui é a boca de Deus, inspiração de Deus. Tá certo? 40 pessoas diferentes, em lugares diferentes, escreveram e juntou e deu certo. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Pessoas, pescadores, doutores, não é? Pessoas de alto nível de conhecimento, também pessoas de pequeno nível de conhecimento, e Deus abençoou ele, para que aqui nós tivéssemos o nosso guia, o nosso manual, para a gente se dar bem na vida. Você quando compra um som, uma televisão, seja do que for, você tem um manual. Você tem que ler aquele manual. Você compra um celular, você tem que ler o manual. 12 horas de cada, você não pode fazer antes, tirar antes ou depois. É o manual. Aqui está o nosso manual. Então, 40 pessoas fizeram esse livro por inspiração de Deus. Nele contém 66 livros. Tá certo? Sendo assim, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Capítulo, para você entender, tem 1189 capítulos. Esse manual aqui. De versículo tem 31.102 versículos. 31.102 versículos. Tem o nosso manual. Nós estamos estudando hoje aqui. Tá certo? 3.566.480 letras. Tem o nosso manual. A Bíblia. E a Bíblia, pastor, para que as pessoas conheçam um pouquinho, e a gente chegar no tema, isso é importante.
ela é dividida, né? Assim, os livros. E eu também queria aqui falar um pouquinho sobre isso, né? Tem o Pentateuco ou Torá, né? São os livros da lei. Quais são os livros da lei? Os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Livros da lei, Torá, né? Então, tem livros históricos, são 10, divididos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Livros históricos. Livros poéticos são 5. Quais são, pastor? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Livros poéticos. Então, livros dos profetas maiores, são 5. Quais? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequias, Daniel. Profetas menores na Bíblia, são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Mequias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Profetas menores, tá bom? Os evangélicos são os 4 que nós conhecemos. Qual? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Livro histórico é Atos dos Apóstolos. Epístola ou cartas: 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Você aí entender. Vai estar gravado esse programa e você pega um lápis lá e vai depois anotando. Isso é importante. Ainda continuando nas cartas: Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º Terceiro João e por fim Judas. Esses são as cartas, tá certo? E o livro que eu quis chegar é Revelação, Apocalipse. É o livro que nós estamos aqui abordando, que nós vamos abordar agora, que retrata da vinda do Senhor Jesus. Muita informação, informações precisas, né? Porque às vezes nós carregamos a palavra do Senhor e nós não pesquisamos, nós não estudamos, e aí vem aquele ditado: Maria vai com as outras. Você tem que estudar. Sabe uma coisa, pastor? Sabe qual a área que o ser humano ele precisaria entender 100%? Entender 100% de uma forma de informação. De uma forma... Eu consigo abordar vários assuntos. Era na área espiritualmente, na palavra de Deus. Se estuda sobre tudo hoje. Apenas a palavra de Deus. A Bíblia, como é um livro antigo, é o mais vendido, o menos lido. Você entende? Você pega assim a Bíblia e outro livro, qualquer autor, não é uma crítica. Quem é que vai ler mais? Vai ler aquele livro, vai ler aquele livro de certo autor, de certo escritor, não é? Então a Bíblia é muito vendida, mas também pouco lida. Então que possamos, nessas informações que eu trouxe, estudar um pouquinho sobre a Bíblia. Pastor Milton, vamos lá então. A gente percebe que, por ser um livro antigo, se falava anteriormente, há séculos, né, até, sobre essa volta de Jesus. Eu lembro que a minha avó, a minha tataravó, meu bisavô, já falava isso. Olha, Jesus vai voltar, se conserta, Bill! Era assim que a minha avó falava, né? De fato, pastor, passou-se o tempo, estamos agora em 2019, né? De fato, Jesus irá voltar? Paz do Senhor para todos os ouvintes mais uma vez, né? Esse é um assunto antigo, né? Desde que Jesus disse que ia voltar, que a gente estamos aguardando, desde o princípio da igreja, e de fato sim, ele vai voltar, e nós vamos tentar, nesta manhã, abordar esse assunto de forma um pouco mais clara, tentando trazer uma linguagem mais nossa, né, mais do momento, visualizando o que a própria Bíblia diz e que está aí na nossa frente, né, comparando a Bíblia com o que nós podemos ver atualmente, né?
porque de fato há esse questionamento, né? E a Bíblia já previa isso, né? O próprio Pedro, ele falava sobre isso. Uma passagem, eu creio que é em 2 Pedro, capítulo 3, você que tem sua Bíblia, está com a sua Bíblia, com certeza você não guardou ela está aí. Lá no finalzinho da Bíblia, você achando Apocalipse, tomando aqui o ensinamento do nosso irmão, nosso pastor Assis, você vai para o Apocalipse e vem voltando um pouquinho, você vai encontrar uma carta pequenininha, é uma carta de Pedro, é a carta de 2 Pedro, há justamente esse tipo de questionamento com relação à volta de Cristo, né? Na realidade, esse questionamento não é por falta de fé, porque até o ateu tem fé, ele crê que Deus não existe, então isso já é uma fé, né? Não existe esse ateu que se prega, esse ateu que estão revoltado contra Deus. No fundo, na realidade das coisas, ele crê que Deus não existe. Então, já é uma questão interessante, né? A crença dele que Deus não existe. Como é que eu posso crer numa coisa que não? Então, lá no 2 Pedro 3,3, deixa eu pegar aqui meus amplificadores. A gente está vendo, mas para a gente não gaguejar muito aqui a coisa, a gente põe esses amplificadores. Olha, melhorou bastante. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam céus e terra, e que foi tirado das águas, do meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceram o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se revezam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que coisa interessante. Essa colocação de Pedro, ele está falando assim, olha, nos últimos dias são justamente esse período que a gente está vivendo. Porque desde que Cristo foi assunto ao céu, ali no monte, ele foi assunto, os discípulos ficaram abismados, e os anjos lá no livro de Atos disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que agora veio subir, não se preocupe, ele vai voltar. Então, a promessa é reavaliada, revisada naquele momento. Então, os discípulos voltam felizes e começam a pregar a volta de Cristo, começam a pregar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, e levar essa mensagem, o Evangelho da paz. Na realidade, o que muitas vezes acontece, muita gente não gosta do livro de Apocalipse, ou deixam de pregar o livro do Apocalipse, ou o assunto escatológico, justamente pelo fato da grande tribulação, das grandes pragas, das grandes doenças, da ira vindoura, desse momento escatológico assim, terrível. Mas na realidade, a pregação em si não é para você ter medo disso, mas é para você escapar disso. O segredo do Evangelho não está em pôr medo em você, mas dizer mesmo assim, você está indo num caminho errado, e se você continuar, não vai dar certo. Vai dar tudo errado. E é o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo assim, nos últimos dias alguém vai dizer assim: eu não estou vendo nada disso que estão dizendo que vai acontecer, que o mundo vai se acabar, que vai cair fogo do céu, que não estou vendo nada disso. Meus avós morreram, meus pais morreram, eu estou aqui cheio de meninos, os meninos já estão crescendo, já estão casando, eu já estou virando avô, e Jesus não voltou. Mas olhe o que o texto continua dizendo. Se você analisar perfeitamente a Bíblia é um livro lindo, como o pastor estava dizendo aqui. Ela é um manual
um manual de vida, um manual do fabricante. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha que coisa interessante. Eles são escarnecedores, né? Dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio, como desde o princípio da criação. Não, de forma nenhuma. Quando Deus criou o mundo, Deus criou perfeito. Quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo perfeito, criou um homem perfeito, Ele criou a criatura perfeita. Mas lá no Éden, os nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus. Eles pecaram contra o projeto de Deus. Mas Deus tinha um plano A. Alguém imagina que Deus tinha um plano B, mas na realidade Deus já tinha o plano A. O plano B foi o Éden, foi o homem perfeito. Então, o que acontece? Deus fez tudo perfeito. O homem, com o seu pecado, começou a trazer maldição sobre a terra. O próprio Deus, ele lança a sentença sobre a terra por causa do homem. Por causa de ti, a terra é amaldiçoada. Então, já desde o princípio, a terra começou a entrar num processo de deteriorização. E observe que lá no Éden já é prevista a vinda de Cristo, a primeira vinda dele. Quando, digamos, é aquela fotozinha 3x4, tá lembrando que a gente tinha no documento, a gente tira uma foto 3x4 para documento? Então, ele já apregou ali a primeira vinda de Cristo. Ele diz assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele já começa a falar da escatologia desse mundo pervertido, desse mundo mau, desse mundo cheio de pecados. Quando ele chega em Isaías, ele já dá um outdoor. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E você anda mais um pouquinho, esse menino começa a crescer. Quando chega nos evangelhos, você já tem um Deus humanizado e já pregando a escatologia, pregando o fim, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, é deliberadamente que o homem que diz que Deus não vem, olha para o mundo se acabando e dizendo: não, está tudo no lugar, está tudo normal. Desde que eu me entendo de gente tem guerra, desde que eu me entendo de gente tem fome. Mas entenda, a gravidade tem só aumentado. As guerras que tinham antigamente eram de paus e pedras. Os homens lançavam pedras, flechas. Hoje o homem tem a guerra psicológica, a guerra nuclear, a guerra da internet. Temos um sem fim de guerras. A matança, a mortandade. Os homens matam por brincadeira. Os homens se destroem por brincadeira. Então, não está, como talvez você esteja querendo dizer, não está do mesmo jeito. Não está do mesmo jeito. O mundo está indo de mal a pior. E deixa eu te dizer, ele só está melhor porque a igreja ainda está aqui na terra. Então, essa questão de dizer que Jesus não vai voltar é um engano. Ele vai voltar sim. E vai voltar para buscar um povo seu, zeloso, escolhido e de boas obras. Então, não caia nessa de que o mundo está do mesmo jeito que estava. Não caia nessa. Não é verdade. A evolução do homem, o crescimento da sabedoria e da ciência, o próprio Daniel, ele afirma isso. Eles, olha, e por se multiplicar a ciência, os homens correrão de um lado para o outro, em busca de conhecimento. E o que é mais interessante é quanto mais o homem busca de conhecimento, mais ele se torna preso, mais ele se torna vazio, mais ele descobre que precisa de Deus, mas ele descobre que sem Deus ele não é ninguém, que nada nesse mundo vai satisfazer o que Deus tem para ele. Então, deixa eu te dizer, você precisa entender, compreender, analisar, estudar a volta de Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Esse é o ponto inicial. As coisas não estão do mesmo jeito e assinalam a volta de Cristo, né? A Bíblia diz, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, abra lá, vamos ver
Vamos ver um quadro do mundo atual, que Paulo descreve a Timóteo. É um quadro do mundo atual. Veja se não tem um CPF, identidade de algum amigo seu, ou alguma rua sua, algum bairro, ou uma cidade, ou uma nação nessa situação. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. Eu creio que é 2 Timóteo. De onde você está, você volta só um pouquinho, vai voltando devagar, que você vai encontrar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu creio que é isso. É esse. Eu vou adiantar aqui para a gente ganhar um tempinho, mas está bem pertinho. Veja bem, 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo 3, já fala novamente, ele está falando dos últimos dias. Que últimos dias? Os dias da vinda de Jesus, ou seja, os dias que estão se preparando. Sabei, porém, isto, capítulo 3, versículo 1. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes te afasta. Irmãos, parece o quadro do mundo que nós estamos vivendo. Homens amantes de si mesmo, primeiro eu, depois eu, o sucesso a qualquer custo, amantes de si mesmo, avarentos, homens que juntam fortunas, para quê? Para dizer que tem mais, não gasta, avarentos, presunçosos. Aquela ideia maquiavélica, não importa os meios, o que importa é o fim. Não importa de que maneira eu vou. Então, amados, como é que você quer me dizer que este mundo está do mesmo jeito que começou? De forma nenhuma. O mundo está caminhando de mal a pior. O mundo está caminhando de mal a pior. Hoje, nós infelizmente estamos caminhando, ou felizmente, né? Porque se a Bíblia está se cumprindo, logo nós estaremos com Cristo nos ares, né? Então, esse é o segredo. Olha para o mundo hoje e olha para o que Cristo disse naquele tempo. Haverá rumores de guerra, fomes, terremotos, tremores de terra, traição uns aos outros. Cristo falou isso. Cristo avisou isto. Então, automaticamente, você só precisa entender uma coisa. Estamos perto da volta de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Então, uma questão de fé está no ar, né? Realização da TV Mídia. O assunto é extenso, pouco tempo, não é? Mas que eu tenho certeza que está trazendo para você nessa manhã conhecimento. Eu faço uma segunda pergunta, pastor, quando o senhor concluir, aí o senhor faz um sinal para mim, porque eu fico assim, querendo participar, mas aqui o convidado é o senhor. Aí eu fico querendo, quando o senhor disser assim, concluir alguma coisa, eu vou entender para que a gente avance. No sentido assim, porque eu chamava o convidado, e aí eu fazia a pergunta, o convidado atrapalhava muito, né? A gente vai melhorando, cada programa a gente vai melhorando, né? Eu acredito que pior gostou, né? Então eu quero aqui, antes de ir para a segunda perguntinha, você pode interagir também conosco, né? Trazer um versículo para a gente aqui ler, né? Pedir uma oração, falar de onde você está assistindo. Por exemplo, pastor Milton, Adeilton Oliveira, ele falou aqui: bom dia, estou lhe assistindo aqui de Macaparana, Assis Silva. Sou eu, Assis Silva, viu? Então assim, Macaparana é Rio Grande do Norte. Então você começa a entender
aonde está chegando a palavra do Senhor? Esse conhecimento é uma responsabilidade tremenda. Adeilton Oliveira, ele trabalha comigo, ele é assim, ele sempre assiste. Eu procurei aqui uma palavra, mas como eu tenho dificuldade em trazer nomes difíceis, né? Mas ele sempre está assistindo todos os programas. Segunda-feira passada, no trabalho, ele disse assim: mas resolvendo uma coisa ou outra, meu filho, eu nem assisti. Quer dizer, que ele trouxe uma satisfação para mim. Eu disse: que é isso, rapaz? Mas ele viu que, pelo menos para a vida dele, isso é importante. Porque se não fosse, ele não parava 2 horinhas para estar aqui assistindo. Então, toda a família de Adeilton Oliveira é o manobrista da usina, da Doce Mel, não é? Trabalha ali junto comigo, no mesmo horário. Então, toda a sua família esteja agora abençoado, tá certo? Pela palavra do Senhor. Então, obrigado por estar assistindo aí todo o povo de Macaparana. Ele compartilhou o vídeo nas redes sociais dele, então aí muita gente também está assistindo. Ele desejou bom dia mais uma vez. E tem aqui também Mônica Souza. A paz do Senhor Jesus, tá certo? Eu acho que foi Cláudio, que aqui, Cláudio, ele colocou assim: bom dia, esse programa é uma bênção, não é? Então isso é maravilhoso. Pastor, Jesus Cristo voltará. Te fiz a pergunta assim: de fato ele voltará? Não é uma dúvida minha, mas é uma dúvida de muita gente. Por isso que foi feita essa pergunta: de fato Jesus voltará? O Senhor falou que de fato ele voltará, mostrou alguns sinais das suas vindas, e é uma verdade, porque uma das afirmações, promessas de Deus no manual, Bíblia, que diz assim, que tudo que está oculto será revelado. Então, assim, a violência existia, lógico, não da forma que está hoje. Por exemplo, você já, assim, visto, como é que eu posso dizer, escancaradamente, pai matando o filho da forma que está, pai fazendo coisas com a filha, né? A filha com o pai, a desobediência. Então, assim, a gente começa a observar que não está normal. Ultrapassou o limite da coisa. É como se você tivesse um cordão, uma ponta, o início e o final. Não tem mais para onde puxar, porque já acabou a ponta do cordão. Você entende isso? Que nós estamos no fim. Isso é para a tua vida um despertamento de você ir para Deus, rapaz. Olha, nós não somos santos. Viemos do mundo no sentido das práticas que fazíamos. Decidimos não querer mais isso. Por quê? Porque tudo passa. Dinheiro passa, fama passa, bebida. Bom, essas coisas vão ficar aí. Entende? A nossa alma, nosso espírito é para sempre. E essa questão que Deus vai colocar uma pessoa no inferno, o diabo que vai colocar a pessoa no inferno, nada disso. Enquanto você está assim, ó, você decide se você quer inferno ou se você quer céu. O sacrifício de Cristo foi para salvar todos. Lógico que foi. Pastor, se Cristo volta e ele vai voltar, o que é essa volta? O que é a volta de Jesus? A gente pode entender de vários ângulos, né? A volta de Cristo, no caso, que se diz respeito a essa volta em si, é o cumprimento da promessa dele. Essa volta é o cumprimento da promessa dele. Então, tudo gira em torno, a cristandade, a nossa fé gira em torno da volta de Cristo. Porque senão, diga-se de passagem, nós podemos fazer como dizer, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer e tudo acabou, como alguns acreditam, né? Não, Jesus não vai voltar não, aproveite a vida. Aproveite a vida, Jesus não vai voltar. Mas
não só os sinais apontam, mas a própria Bíblia, ela nos dá esse leque de informações, esse feixe de versículos mostrando, dizendo o próprio Jesus falando, os apóstolos falando, e por último temos justamente o livro do Apocalipse, que é digamos, a carta magna da volta de Cristo, né? Onde ele justamente apresenta os eventos finais e a volta de Jesus. Lembrando aos irmãos que há um diferencial, né? Porque às vezes o pessoal confunde, ou digamos, não é nem uma questão de confusão, mas alguns creem que a volta de Jesus e o arrebatamento é a mesma coisa. Não discordando de você, mas assim, a maneira como eu creio, ou como a gente foi ensinado, né, é que haverá um arrebatamento para a igreja, né, e logo após 7 anos de bodas do Cordeiro, haverá a volta de Cristo. A volta, ele virá para julgar as nações, ele virá para salvar Israel, ele virá para trazer um novo milênio. Então, eu creio, não digamos assim, não entremos em debate. Existem 3 correntes, né? Correntes de pensamentos, de entendimento da palavra de Deus. E talvez você diga assim, afinal de contas, quem está certo? Não é uma questão só de entendimento. Eu entendo que haverá, pela palavra, o arrebatamento. E nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Cristo nos ares. Com Cristo nos ares. Ele não vai pisar nessa terra. Né? O raptare, né? do grego, tão falado. Arrebatado, tirado à força, rápido. É como um assalto. Né? Então, esse arrebatamento, ele é para a igreja e não se trata da volta de Cristo. E alguém pergunta, e como assim pode acontecer? É porque existe, isso é uma teologia minha, uma escatologia minha. Digamos, existe os salvos e a igreja. E diga-se de passagem, a igreja é o menor grupo. O menor grupo, que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, essa igreja será arrebatada por ser a noiva do Cordeiro. E eu não entendo, ou não creio, é só uma crença minha, que a noiva do Cordeiro vai passar pela grande tribulação dos 7 anos, dos 3 anos e meio, digamos assim, e vai chegar lá toda esfarrapada. Eu acho que não vai por aí. Né? Eu creio num arrebatamento onde essa noiva irá para 7 anos. O casamento judaico ele dura 7 dias. Então 7 anos. Geralmente a Bíblia conta um ano como um dia. Então são 7 anos. E nesses 7 anos haverá a boda do Cordeiro. E o que acontece na volta de Cristo? Ele vem buscar os seus escolhidos, os escolhidos da grande tribulação, aqueles que se salvaram no período da grande tribulação, aqueles que se entregaram a Cristo, os desviados, os crentes que confiavam em Deus, criam em Deus, mas viviam como ímpios. Porque é uma diferença muito grande. Alguém me pergunta às vezes, e é um assunto bem delicado, mas deixa eu abrir para você esse canal, essa visão. Tem crente que está salvo, mas não vive como crente. Ele vive como ímpio. E eu sempre digo na igreja, enquanto lhe chamarem de crente ruim, crente isso, crente aquilo, está tudo bem. Ele só não pode dizer que você não é crente, que você não é salvo. Porque no dia que alguém disser, você não é salvo, você não é crente, aí você está com um problema. Mas se você tem cara de crente, porém está agindo como não crente, digamos que você está salvo. Porém, não é igreja. Porque a igreja ela tem um diferencial muito legal. Qual é o diferencial da igreja? É um povo santo, zeloso, escolhido e de boas obras. Então a igreja é um povo que está dentro do templo. Porque a gente geralmente quando fala igreja em si, a gente pensa nas 4 paredes. Mas a igreja é um povo que está dentro do templo, que é um povo de Deus, um povo piedoso, um povo que anda na palavra, busca a palavra, tem uma vida santa, procura fazer as coisas corretas.
quando erra, pede perdão, quando se irrita com alguém, abraça novamente, se junta. Isso é a igreja. Agora, quando eu encontro alguém que eu não perdoo, ou uma vez, eu nunca tenho ouvido isso na minha vida, mas eu escutei uma irmã falando e eu fiquei horrorizado. Nossa, eu pensei que isso era só nas pregações ou entendimento de alguém. Ela disse: pastor, eu vou para o inferno, mas não perdoo. Nossa, nunca tinha visto isso. E eu pude ver. Então, o que eu entendo com isso? Que ela pode até ser salva na grande tribulação, mas como igreja ela não está agindo como igreja. Então, na realidade, é só um entendimento que eu tenho. Os salvos serão arrebatados. Arrebatados não Jesus vem buscar os salvos santos, né, que receberam Cristo na grande tribulação, que salvaram, que lavaram seus vestidos, que não negaram a Jesus, porque na grande tribulação, irmão, eu creio que não é possível que a igreja esteja aqui, porque a igreja ela foi salva pelo sangue do Cordeiro, ela declarou Cristo como seu único verdadeiro e suficiente Salvador. Eu acredito que o salvo que vai ser salvo na grande tribulação é aquele de Hebreus 6, que diz: olha, uma vez que você foi iluminado, que você conheceu a palavra, que você recebeu o dom celestial e recaiu, então eu creio que você está sabendo o que está fazendo. Você está consciente. Então a igreja vai ser arrebatada e quando você se der conta, você ficou. E você sabe a verdade, você conhece a verdade, você entende, você sabe até, você está me ouvindo aí, você sabe que você está dentro da igreja, mas não está vivendo como a palavra de Deus diz. Você sabe que você aceitou Jesus, mas dentro do teu coração, o coração está enganando. Está dizendo assim: todo mundo faz, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa, mas como igreja, que testemunho você está dando? Então, essa é a vinda de Cristo. A volta de Cristo é para vir com justiça, montado no seu cavalo branco, com os seus santos e anjos, né? E alguns até debatem sobre isso, mas com os seus santos e anjos para salvar Israel, para buscar os seus remidos. É esse o entendimento que eu tenho pela palavra. Se nós começarmos a analisar direitinho, devagarzinho, a gente vai ter esse entendimento. Entende, meu pastor? Muito eu vou bem. tentar diminuir assim, né? Muito bem. Eu estou tentando me segurar, mas vou tentar diminuir. O céu é uma bênção do céu. Está aí, uma questão de fé. Nós estamos aqui, graças a Deus, conversando sobre a volta de Jesus. E o Senhor falou algo que me chamou a atenção, no sentido de quando Ele vem buscar a sua igreja, falou de perdão, né? Aquela pessoa disse que vou para o inferno, mas não me perdoa. Abrindo aqui um parênteses, né? Fora do assunto, quando nós não perdoamos, o único que se machuca é você mesmo. Você entende isso? Porque olha, deixa eu lhe dizer um negócio bem sério. Eu machuquei o pastor Milton. Criei uma raiz na alma dele, uma desconfiança. E aí o pastor Milton ficou com aquela mágoa sobre a minha pessoa. Eu também fiquei muito triste com o que eu fiz na vida do pastor Milton. Eu me perdoei. Deus me perdoou. Então eu já estou tranquilo. A questão agora é Milton, pastor Milton. Ele não perdoa, aí só quem sofre é ele, porque quem machucou já se perdoou, Deus perdoou, e ele que vai ficar sofrendo pro resto da vida com a questão do perdão. Então, libere perdão, não para o bem de quem lhe magoou, para o seu bem. É como a graça, né, pastor? A graça é um favor não merecido. O perdão é a mesma coisa. Você não perdoa, não é porque a pessoa merece perdão. Você perdoa para o seu próprio bem. E porque a Bíblia diz isso. E se eu não perdoar, como é que Deus vai me perdoar? Como é que as pessoas vão me perdoar? Então, essa questão do perdão é bem interessante.
quando a gente fala de perdão, a gente lembra da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Eu digo assim como nós mesmos, porque às vezes a gente perdoa alguém, né? Fugindo do assunto. A gente perdoa alguém e diz, mas não fala mais comigo não. Não vá mais na minha casa, não passe mais na minha porta. A dica é, perdoa, tá bom? Deixa... Ah, mas eu sofri, eu quase que morri. Mas você está vivo, né? Você se superou, Deus lhe abençoou, Deus te levantou. Isso foi tudo para a glória de Deus, né? Entrega na mão de Deus. Deixa, se você quer ver castigo da pessoa que te magoou, deixa ele na mão de Deus. Não existe uma pessoa melhor para ele estar nas mãos de Deus. Tá bom? Fica a dica, vamos lá. Então, a volta de Jesus há um significado. A Bíblia traz um rótulo, um nome, uma identificação no sentido daquela pessoa que o aceitou. Por exemplo, a gente fala muito de cristão, de crente. Até Tomé, quando estava duvidando, Jesus disse assim, Tomé, seja crente. Mas existe um nome próprio para isso, que é os eleitos. Não é? Porque se a gente for tratar de crente, aí tem a questão que até o diabo é crente, porque ele crê e treme, não é? Então existe uma identificação para aquele que aceitou. Filhos. Eu que não aceitei. Aí a Bíblia diz que a criatura, isso aí é outro assunto. O que é isso? É um assunto que não é dito, né? Nas igrejas, não é lido. Então, o que isso? Porque, além de criatura, aquelas pessoas que não aceitaram como Salvador e Senhor, também é denominada, simplificada como ímpia. E aquela pessoa que serve a Deus de todo o seu coração, aquela coisa toda, é como justo. Então, essa volta de Jesus, pastor, o que ela significa para o justo? Fazer logo as duas perguntas, porque aí só pega logo as duas, senão não dá, senão a gente não conclui. Então, vou fazer as duas perguntas juntas. O que significa, qual o significado dessa vinda de Jesus para os justos, também para o ímpio, emendando as três. Vamos lá, logo as três. Significado da vinda de Cristo para o justo, para o ímpio e para a humanidade. Qual o efeito? Qual o impacto? O que o justo tem como seu significado isso? O ímpio e também a humanidade. Porque são separados, são grupos, né? A humanidade envolve os dois, ímpio e cristão, e justo. Né? Mas o que significa para o justo e o que significa para o ímpio é essa abençoada volta de Cristo. O senhor quer uma água? Não, obrigado. Veja bem, a volta de Cristo, ela culmina, né, o ápice da igreja, justamente o mais esperado, é o doce, digamos, é a cereja do bolo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos debaixo de uma promessa. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você terá paz no seu coração, terá o perdão dos seus pecados e uma vida nova com Cristo Jesus. E será arrebatado quando Jesus voltar. Então, o significado para o justo. Esse é o significado para o justo. Nós temos essa rica esperança. Então, o que ela significa? Significa, digamos, não é o fechamento, é o fechamento dessa história, desse tempo. A volta de Cristo significa o fechamento, porque aí, quando Cristo volta, eu não sei, até perguntar para o senhor aqui, porque a gente vai. O senhor acredita no arrebatamento e na volta, ou só é um evento só? O senhor, a sua crença, que a gente nem tratou sobre esse assunto. A gente pode até tratar, pastor, em relação aos próximos programas, até porque isso é uma linha, né? É uma série, e nós vamos estar tratando sobre o arrebatamento, né? A gente vê, independente do que nós, não é nem do que nós achamos, né? Porque o mal do ser humano é o achismo. Eu não posso lidar com o achismo, eu posso lidar com o que a Bíblia diz, e para mim, eu creio que seja verdade. Porque o que é para mim verdade,
Talvez para você que está assistindo não seja. Ele está totalmente errado da palavra de Deus. O importante de tudo, eu crendo em diferente ponto ou qualquer pastor, é o que está escrito. Se você não concorda no que está escrito, no que eu estou falando, no que o pastor Milton está falando, então você vai se aprofundar na Bíblia, tenha as suas raízes de verdade e você vai ser salvo da mesma forma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A questão da pergunta, eu creio sim. Eu posso mudar esse pensamento, essa crença? Lógico. Tem tanta gente que crê de um certo assunto e de rapaz, eu não olhei dessa forma. É dessa forma aqui, né? Assim, Detalhes, então, né? detalhes. Eu creio sim que nós nós não vamos passar pela tribulação. Pelo menos eu creio. Isso é o que eu creio. Posso encontrar na Bíblia algo mais forte que tire essa crença, ideologia, pensamento? Né? Posso, mas no momento eu creio que não vou, não. Que é isso? Eu já estou sofrendo tanto aqui. Então, quando ele vir, é aquela questão, Maranata, vem Senhor Jesus, capaz de nos libertar logo desse negócio aqui. Tá bom? Respondi a sua pergunta. Em relação a um ímpio, né? O que isso significa? Qual impacto isso vai causar na vida? Porque vai ter muito ímpio vivo quando ele voltar, não é? Uhum. Também muito justo. Isso, qual o significado e o impacto que causa na vida dele? Físico, né? Porque está acontecendo, e espiritualmente. Então, como a gente estava concluindo, né? Eu parei de fazer a pergunta. Na volta de Cristo, a igreja já vai estar glorificada. Porque a igreja volta com ele, entendeu? Os 7 anos, né, segundo os estudiosos cratológicos, os 7 anos de bodas do Cordeiro são a grande festa do casamento. Cristo vai arrebatar a sua noiva, vai encontrar com ele nos ares, e haverá uma grande festa das bodas do Cordeiro. E ali a igreja será aparelhada, tudo direitinho, e depois de 7 anos, justamente esse período, que é o período da volta de Cristo, com os seus santos e anjos, né, para vir arrebatar os seus escolhidos, para vir buscar os seus escolhidos. Na realidade, esse período da grande tribulação é um período onde Israel vai, os primeiros 3 anos, ele vai ser enganado pelo anticristo. Haverá um período de governo mundial, só que no meio desse período haverá uma quebra, e é justamente nessa quebra que vai acontecer o verdadeiro apocalipse que o povo tanto tem medo, as trombetas, os cálices, vai acontecer coisas terríveis aqui na terra, e eu não vou querer estar aqui para ver isso. Eu não vou querer estar aqui para ver essas coisas. Tanto que muita gente que entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, tem gente que diz, eu quero morrer logo. Por favor, Deus me leve, que eu não quero passar por essa grande tribulação. Porque não é para a igreja. Mas mesmo assim, alguns acreditam que é. Então, se prepare para essa grande tribulação. Quem acredita, quem é dessa linha de crença que a igreja vai passar pela grande tribulação, se prepara, porque a coisa não é muito boa não. Então, nessa volta, aí entra a questão do ímpio. O que será a volta de Cristo para o ímpio? Para a igreja, ela já vai vir glorificada, porque o arrebatamento já aconteceu. Na volta, ela volta justamente com Cristo, e ali vai ver a grande guerra do Armagedon. Porque todas as nações, ou pelo menos a maioria das nações da terra, estarão se voltando contra Israel, no Vale Meguido, e ali haverá uma grande batalha. E a Bíblia diz que quando Israel vai levantar os seus olhos para o céu e clamar por socorro. E eu lhe digo, nenhum cinema, nenhum grande diretor de cinema, ou um Steven Spielberg da vida, ele vai conseguir retratar o que realmente vai acontecer quando esse céu azul se abrir, e a Bíblia diz que ele vai vir montado no seu lindo cavalo branco, escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele virá para julgar as nações, ele virá para prender o inimigo. Mas aí há um desespero na humanidade. E que desespero é esse? É porque muitos que não creram nem no arrebatamento, nem na volta de Cristo, vão estar aqui.
E a Bíblia diz que os ímpios se lamentarão, as nações se lamentarão. Há uma passagem bíblica, eu quero ir para lá para não estar falando, porque eu estou falando muito sem Bíblia, eu não gosto muito não. O livro é bem apertadinho, se você for no índice você acha melhor. É o livro de Sofonias. Deixa eu ler o livro de Sofonias para você, no capítulo 1, se não me falha a memória, Sofonias. Sofonias, capítulo 1, ele fica perto de Ageu, depois de Abacuque, antes de Zacarias. Se você for para o meio da Bíblia, no final do Velho Testamento, você vai ter Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias. Só são 4 livros para chegar em Sofonias. Sofonias, capítulo 1, no versículo 14, diz assim: o grande dia do Senhor está perto e apressa-se muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia será dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, escuridão, dia de nuvens densas de trevas, dia de trombetas, alaridos contra a cidade forte e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará que todos os moradores da terra, uma destruição total e apressada. Olha que coisa, que palavras o profeta Sofonias, ele cria esse quadro. Ele diz que vai ser um dia de angústia, um dia de sofrimento. Angústia, essa palavra aqui, quando você vai ver no original, é aporia. Aporia é, assim, na nossa linguagem, assim, um pouco pobre de alguma forma, com relação à cultura judaica, se eu te desse, é como se fosse uma panela de pressão sem pito. Já imaginou uma panela de pressão no fogo, sem o pito, sem o escape? A angústia é o momento onde o homem ele não vê saída. Porque a Bíblia diz que o céu vai se abrir e Cristo aparecerá nas nuvens. Só que esse Cristo que vai aparecer nas nuvens não é o mesmo Cristo que veio como homem, que cansou, que andou, que foi crucificado, que apanhou, que ao terceiro dia... Não. É um Cristo glorificado. É um Cristo glorificado, não é o mesmo Cristo. E agora a humanidade vai lembrar de todas essas palavras que nós estamos pregando, que você ouviu no rádio alguém pregando, que você ouviu na TV alguém pregando, que você ouviu na praça alguém pregando, de um Cristo, de um final de tempo. Então a Bíblia diz que vai haver angústia, alvoroço, indignação, angústia, ânsia, alvoroço, desolação, trevas, escuridão. Então veja a situação, o caos que vai trazer com a volta de Cristo. Porque a volta de Cristo será de forma gloriosa, mas o mundo estará surpreso. Porque o inimigo das nossas almas, o anticristo, ele vai dizer assim: não existe nada, Cristo não existe, eu sou Deus. A Bíblia diz que ele vai sentar no trono de Deus e pedir a adoração. Aí um dos homens vai dizer: opa, adorar só a Deus. Os judeus vão dizer: adorar só a Deus. Então esse dia de angústia, esse dia de pavor, é justamente na volta. Porque quem não creu, agora já era. É quase como a morte. A Bíblia diz: enquanto a vida, você tem uma chance. Mas morreu, segue-se o juízo. Antes da vinda de Cristo, da volta de Cristo, você ainda tem... Mesmo no meio da angústia, você tem alguém que vai ficar aqui, o desviado que vai ficar, o pastor que foi pego de surpresa, porque pregou meio confuso, né? Vai chegar aqui e vai dizer assim: meu filho, eu fiquei, mas eu não vou ficar. Eu fiquei na primeira, mas na segunda eu não vou ficar, não. Quem quiser vir comigo, vamos se arrepender, vamos pedir misericórdia a Deus e vamos fugir de um lado para o outro, e serão perseguidos, e serão torturados, tem que dar a sua vida para ser salvo, alguns. Então entenda o que é essa escatologia, o que é essa volta de Cristo. Para quem ficou,
para quem passou pela grande tribulação, ainda vai haver o terrível momento de entender que existe aquilo que eles não acreditavam, um céu e um inferno. Porque até a volta de Cristo, céu e inferno pode ser descartado. Porque até a volta de Cristo, céu e inferno pode ser questionado. Eu não creio que existe inferno, eu nem creio que existe Jesus, nem creio que existe diabo. O diabo não existe, o inferno não existe. Não, você pode questionar. Só que na volta de Cristo, ele vai se apresentar. E a Bíblia diz que todo olho verá. Oh, aleluia. Vai ser um momento glorioso, irmãos. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até o diabo vai se dobrar neste dia, neste grande dia. E a Bíblia diz que ele vai se dobrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que não vai haver uma guerra, uma queda de braço, uma briga, não. A Bíblia diz que o sopro da sua boca, ele destruirá o inimigo. Isso é a volta de Cristo. Então, o conselho que eu te dou é: seja a igreja, receba Jesus como teu único suficiente Salvador. Deixa eu te dizer algumas perguntas de ateus, né? O pessoal meio maluco da bola. Eles meio assim, diz assim: para que eu ir para o céu ou para o inferno se Deus não existe? Se Deus existir, se Cristo, se o que nós estamos pregando aqui é verdade, quando Jesus voltar, você vai estar vindo com Ele. E se você não recebe, você vai estar mal na fita. Então que tal você, nesta manhã maravilhosa, buscar mais de Deus? Dizer: Deus, tire minhas dúvidas, tire os meus medos, fale comigo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo. Então, a volta de Cristo para o ímpio será uma coisa terrível. Não só para mim, mas com toda a humanidade em si. Amém? Amém. Muito bem. Uma questão de fé, muita gente aqui interagindo, né? Graças a Deus. Tem a irmã Rosineide, quando nós falamos sobre o perdão, ela colocou assim, ela comentou, ela falou: é verdade, não perdoamos porque a pessoa mereça, mas sim porque não merecemos e Cristo nos perdoou. Não é? Então, Rosineide, A graça. Obrigado por ter interagido conosco, tá bom? Mônica Souza desejou a paz do Senhor. Renata também aqui participou do programa. Júnior Alves é meu irmão, está assistindo aí em João Pessoa, não é? Através das minhas redes sociais. E agora eu fiquei entendido que as pessoas que estão como amigo no meu Face também podem assistir. Aí eu convidei. Então você também pode interagir, sinta-se à vontade. Você que é pastor, você que não é pastor, bom, todos vocês podem aqui interagir. Pastor, para a gente aqui continuar, queria fazer um momento de oração, tá bom? Aqui, por essas pessoas que estão participando, interagindo. Irmã Rosineide, depois você pode até comentar, se você ainda estiver assistindo online, onde você trabalha, o nome das pessoas aí do seu trabalho, se eles permitirem, você colocar, para a gente aqui tá dando um alô, tá bom? Aquela equipe aí, negócio de dente, né, lá, a clínica, né? Se você estiver em casa ou assistindo, ou no trabalho, e eles permitirem, você pode aqui falar, para a gente também fazer lembrança deles, tá bom? Vamos fazer uma oraçãozinha, pastor? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, pela tua presença nesse estúdio, pelas as verdades aqui ditas, através da tua palavra. Eu tenho certeza que está alcançando essa pessoa agora, tirando as suas dúvidas e levando até ela o despertamento de te aceitar como Salvador e como Senhor. Muitas das vezes não é fácil para ela tomar essa decisão de deixar as coisas que praticam, porque a raiz de sua alma ainda está ligada nas coisas do mundo. Não é fácil tomar essa decisão, mas o Senhor dá força. Talvez essa pessoa assistindo essa programação agora, diz em seu coração: é verdade, tudo que está sendo verdade
está sendo dito é verdade. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso convidar a Cristo para entrar na minha vida, no meu casamento, na minha empresa, ponto comercial. Tudo é verdade, me dê força. Talvez ela esteja dizendo isso agora, Senhor. Dê força para ela, dê força para ele, que o teu Espírito convença ele do próprio pecado, porque homem aqui na terra não faz, não tem sabedoria e nem poder. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do próprio pecado. Por isso, eu oro assim por essa pessoa que está assistindo, interagindo, que o Senhor possa estar dando força para ela sair das drogas, da bebedice, da prostituição, da lasciva, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, da mentira, da hipocrisia, não é? Assim como o teu servo aqui falou, que muitos estão na igreja com hipocrisia, não estão fazendo nada daquilo que está sendo ensinado. Mas enfim, o Senhor é soberano, está no controle de tudo. Por isso eu oro por essa pessoa, dê força para ela, em nome de Jesus. Amém? Pastor, a gente vê que Jesus Cristo veio como ser humano, não é? Nasceu de uma virgem, a Maria. A gente pode contar como uma primeira vinda, ou a primeira vinda vai ser quando ele vir buscar a igreja e depois voltar com os anjos e a igreja para o grande julgamento. Ou seja, quantas vezes Jesus já veio ou vai voltar? Porque tem essa questão, né? Contamos a primeira vez que ele veio como homem, podemos contar que isso ele veio, né? Segunda vez ele veio buscar, a terceira vez ele vem com a igreja, os anjos para julgar. É correto afirmarmos que são 3 vezes a volta do rei? Ou não existe nada disso? É só a única vinda dele, só para buscar? Eu acredito que você entendeu. É porque as pessoas têm dúvida, né? Por exemplo, as pessoas têm dúvida em relação... Ele já veio uma vez, mas não veio? Nasceu da Virgem Maria, não é? Que era virgem, nasceu, né? E aí depois há a promessa dele vir buscar a igreja. Depois há uma promessa que ele vem com a igreja e os anjos para o julgamento. São 3 vezes, 2 vezes? Bom, quantas vezes ele vai vir? Na realidade, amados, deixa eu te dizer, o que nós estamos fazendo aqui digamos, estamos organizando. Entenda, eu gostaria que você, que é internauta, que é mestre, que é professor... De uma forma, licença pastor, já interrompi, tá vendo? Uhum. De uma forma assim, bem rápida, para que a gente consiga abordar só essas 2 perguntas que é muito importante, que é chave de todas as perguntas. Pai do Senhor, pastor João Paulo, de Santa Rita, não é? Entrou aqui, está assistindo, João Paulo Silva Santos, acredito que é ele. Pastor João Paulo, de Santa Rita, a igreja Amor e Vida, né? Foi meu pastor por um tempo, homem de Deus. O convite foi feito para estar aqui comigo, né? Tem a questão do trabalho. Bom, Deus te abençoe, pastor, tá bom? Então, só concluindo a questão de quantas vezes, para a gente, propriamente, em 20 minutos, encerrar com essas 2 perguntas. Deixa eu concluir aqui, assim, já que estamos na reta final, só para a gente entender a questão apocalíptica, ou a questão, até a própria mesma questão bíblica, o estudo bíblico, a análise bíblica. Na realidade, tudo isso é só uma questão de organização, para que a gente possa compreender e entender de forma sistemática a palavra de Deus. Aí você pergunta, Cristo já veio, vai voltar de novo, depois vai voltar de novo, afinal de contas, quantas vindas de Cristo são? Na realidade, amados, não existe essa numerologia, nós que criamos isso. Lá onde nós entramos, logo no início, onde nós abrimos em João, capítulo 14, versículo 1, diz: eu vou para o Pai e voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também, né? E aí, Paulo chega explicando sobre o arrebatamento, Pedro chega explicando sobre um arrebatamento, e após esse arrebatamento, que
as bodas do Cordeiro, é que tem essa volta de Cristo. Só que eu creio que o João 14, ele está falando justamente dessa volta de arrebatamento. Porque existem três grupos que a gente precisa entender, três grupos que a gente precisa entender. A igreja, a humanidade, ou os gentios, os que ficam, e Israel. Então parte da voz do Velho Testamento, de Cristo, quando está falando, ele está falando para Israel. A igreja não existe no Velho Testamento. Então o arrebatamento não é para Israel, só os israelitas convertidos. Mas o arrebatamento é para a igreja. Não é algo exclusivo para o povo de Israel. Não. A volta de Cristo é para Israel. A volta de Cristo é justamente para buscar o Israel, salvar o Israel. O Israel, que é a nação santa. Isso, o Israel. O xodó de Deus, né? O Israel, como o senhor frisou bem essa separação, o Israel, o povo de Deus, na sua colocação, é todo aquele que é justo e que mereça sim subir e morar com Deus, né? Não é todos para o Israel, como o senhor está falando, o povo de Israel. Não. É porque existe uma passagem na Bíblia que diz que o verdadeiro Israel seria a igreja, mas no caso, o Israel que eu estou falando sobre a nação. A nação. O xodó de Deus. É o relógio da humanidade. É Israel. Israel é uma terra, irmão, no Brasil caberia acho que uns 20 ou 30 Israel. E é uma briga por aquele pedacinho de terra, um pedacinho de tamanho de nada. Se você olhar no mapa para você achar, dá trabalho. Mas o Israel é o relógio de Deus. Muito bem. Entendeu? Então essa volta é principalmente para Israel, não para a igreja. Essa é a grande ideia. Então, quando a gente pergunta sobre se existe uma segunda volta, quando Cristo está falando aqui de voltar, seria para a igreja, para arrebatar a sua igreja. E a volta dita, né, que não seria o arrebatamento, mas a volta dita, seria justamente a volta de Cristo para salvar Israel ali na grande guerra do Armagedon. Muito bem, não é? Então, uma questão de fé, programa realizado pela TV Mídia, aqui em Mamanguá, primeira TV que traz esses assuntos, né? E isso tem causado dentro de Mamanguá algo muito positivo. As pessoas hoje têm informações precisas, tanto na área política, que é o programa de Jacques com o Gerailton, que tem sido aí uma bênção de Deus, né? Em trazer conhecimento nessa área para o povo de Mamanguá. Inclusive aqui, abrindo aqui, só para o pastor dar aquela respirada de raciocínio, né? Para não pegar de uma vez, parabenizar aí a Jackson e a Gerailton, que essa semana que passou e essa agora ainda, né? Que está iniciando, estão entrevistando os conselhos tutelares, né, pastor? Os candidatos aos conselhos tutelares, né? E isso é importante. Muito bem visto, eu tenho acompanhado, é muito importante que você acompanhe, não é? Que possamos olhar os conselhos tutelares com os bons olhos, porque tem aquelas questões, não é? Que é preciso olhar com bons olhos, no sentido que é para somar, é para ajudar em relação a maus tratos, por exemplo, né, pastor? E ali ter uma equipe para dar o suporte à criança, e aí é outro assunto. Mas eu só queria aqui trazer conhecimento da veracidade, da importância da TV Mídia dentro da nossa cidade, nosso vale, e que abordou também algo evangélico de Deus, com palavras de Deus, de conhecimento de Deus. Você vê que aqui não é um culto, aqui é uma conversa que traz assunto que dentro de um culto não tem. Não é? Se tem, você não pode interagir, porque ali há uma programação e temas que são hoje, atualmente, muito esquecidos de se falar. Né? Por exemplo, aqui, Lucineide Ribeiro da Silva, ela falou assim: Pastor Milton é uma bênção, que Deus cada dia lhe dê muita sabedoria. Não é? Então, isso aí é um elogio que nos deixa feliz, pastor, não para o nosso crescimento próprio, mas é um reconhecimento de que essas 2 horas que nós estamos aqui não é à toa. Não é porque não tem o que fazer. É porque é uma missão de nós levarmos um conhecimento não só do que nós
pensamos mais do que a Bíblia diz. O achismo aqui não tem como entrar. Aqui tem como entrar a palavra de Deus, de o qual o pastor Milton traz de uma excelência muito boa, não é? Genuinamente bíblico, e eu fico muito feliz de tê-lo como convidado, não é? Do meu programa, da grade da TV Mídia, como convidado, né? Fiz para o pastor Milton um convite oficial, para ele ser convidado oficial do programa também, né? Com outros pastores que assim eu fiz o convite, de estarmos sempre com esses pastores, trazendo aqui temas, né? Pastor Adeilson, da Igreja Assembleia de Deus, não é? Do Bispo Samuel Ferreira, um abraço, Pai do Senhor, estou com saudade do Senhor, quero o Senhor aqui novamente, então aqui a gente está conversando. Pastor Romilson Ferreira, ele está falando assim, é verdade, muito boa a explicação, tá vendo, pastor? Vamos embora então? Vamos para o final, né? Nós falamos, desde 8 horas da manhã, que ele vai voltar, quais os sinais, biblicamente, da sua volta. Aí a parte, digamos que aí é a parte mais fácil, que é a parte visível, né? O invisível, às vezes, se torna até especulativo, né? Assim, a gente não tem como pegar e mostrar para você. Mas a parte visível, que desde o início a gente tratou, tem uma... Ai. Pode espirrar, pastor, é ao vivo assim mesmo. Quase que saiu. Não tem como cortar, né? Não tem como editar. Há uma passagem bíblica no livro, abre a sua Bíblia comigo, que é no livro de Mateus, deixa eu ver aqui, onde pegou o texto, não? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Mateus capítulo 26, 25, deixa eu ver isso aqui, vamos ver se é lá mesmo. Mateus capítulo 25, cadê você, Marcos? Mateus, na realidade há um container, né? O próprio Cristo, ele fala, falando da vinda dele, ele fala justamente de alguns acontecimentos que nós vemos e que é tão falado que já se tornou aquilo que Pedro, quando a gente estava lendo Pedro, você pensa assim, nossa, estão dizendo que vem guerra, e tem guerra o tempo todo, mas é mais ou menos isso, é exatamente isso que Cristo diz. Mateus capítulo 24, e o versículo 1, diz assim: e quando Jesus saiu do templo, aproximaram-se dele os discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo, mostraram a beleza do templo, né? Olha que coisa linda, Jesus, que a gente fez. Opa, acho que aqui pulou alguma coisa. Aqui. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha um paralelo entre o arrebatamento e a volta. A vinda e o fim do mundo. Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Querido, eu desde que me entendo de gente, eu nunca vi ninguém dizer que é Buda. Eu sou Buda. Eu sou qualquer outro, sei lá, outro líder mundial. Eu sou Maomé. Não, ninguém nunca disse isso. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Se alguém falou que era o Deus de alguma religião, ou o Senhor de alguma religião que voltou, eu não tenho conhecimento. Mas a quantidade de Jesus Cristo que tem na face da terra é hilárica, é engraçado, porque como é que até no Brasil teve Jesus, Henrique Cristo, era brasileiro, o rapaz aqui no Brasil fazendo festa, tinha seguidores. Não, eu sou o Cristo, ia pro programa, o povo bagunçava com ele, mas ele se dava a dizer que era o Cristo.
Então isso nos Estados Unidos tem, no mundo inteiro tem Cristo. Se você entrar na internet, os falsos cristos tem muitos, dizendo que são Cristo. Raymond teve uma época que veio para o Brasil também, trazendo a mesma pregação, dizendo que era o Cristo, que veio continuar a obra dele. Então, amados, deixa eu te dizer, ele disse assim, muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E a Bíblia diz que enganará muitos, viu? Deixa eu ver, é isso mesmo que eu li? Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então deixa eu dizer um negócio, eu não vou ler mais aqui para a gente terminar, porque de fato, amados, escatologia é um estudo para você dar sentado, com Bíblia, lápis e caderno, porque são muitos versículos, muitos números, muitas coisas. A gente na realidade está só comentando aqui, estamos só abrindo um leque de informações, mas existem muitas referências. Mas aqui, essa última referência que nós lemos, eles que ouviram rumor de guerra, fomos terremotos, tremor de terra, acautelados, isso ainda não é o fim. Então nós vemos, amado, o pessoal entrando na internet, meu Deus, é o fim, a angústia num país que não aceita Jesus Cristo, missionários morrendo, terremoto aqui, terremoto ali, ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Deixa eu te dizer, o fim só vai começar, não é que ele não começou, porque já faz tempo. Só vai começar quando a igreja for retirada. A Bíblia diz que o iníquo só será apresentado quando aquilo que impede que ele venha seja tirado, que é o Espírito Santo, porque onde o Espírito de Deus atua, não dá para os dois governarem. Então a Bíblia diz que quando, o que nós entendemos é que quando a Bíblia diz que quando a igreja for tirada da terra, o iníquo se apresentará. O que vai salvar o mundo desse caos aí. Então, amados, o que nós estamos vendo, os sinais se cumprindo o que Jesus disse. Tudo que Jesus disse está se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. E hoje, deixa eu dizer um negócio a você. Se você entrar na internet, né, que é um instrumento maravilhoso, alguns dizem que a internet é coisa do cão. Eu não acho não. A internet é igual a Bíblia. Quem lê, tem gente que lê, vai para o céu, tem gente que lê, vai para baixo, né? No inferno. Porque aqui tem vida eterna. Já diz assim, Deus diz assim, esse que é por dentro de ti, a vida e a morte. Aí Deus dá uma sugestão, escolhe a vida para que vivas. Do mesmo jeito na internet, você entra na internet, tem o que é bom demais e tem o que é ruim demais. Você escolhe o que é que você quer ver. Então, hoje você pode ver sinais da vinda de Cristo. Você vai ver o aumento da mortandade, o aumento das pestes, o aumento de tudo. Então, esses são os sinais, mas ainda não é o fim. A volta de Cristo se dará após os 7 anos das bodas do Cordeiro. Depois, quando ele volta, vence o diabo, prende o diabo, estabelece o seu reino milenar, e aí nós vamos governar com ele. E depois de 1000 anos, aí começa uma nova história, que eu creio que esse é o próximo capítulo, né? Senão a gente aqui não para, porque o Apocalipse é isso. O Apocalipse é algo maravilhoso, grandioso. Tem gente que espera uma tragédia, espera uma coisa ruim. Não, eu vejo o Apocalipse como o próprio Evangelho de Cristo. O Evangelho veio para salvar, o Apocalipse veio para te salvar. Há uma coisa que a Bíblia diz, que às vezes a gente lê, João 3,16. João 3,16 diz, Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17, que a gente quase não lê, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você observar, amados, o mundo já está condenado. O mundo está caminhando a passos largos para o abismo. A Bíblia diz, estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e largo e espaçoso o que conduz à perdição. Então você percebe aí que já há um diferencial, há uma luta nessa questão de salvação, há uma escolha. E nesta manhã, eu peço para você que escolha Cristo, escolha viver com Cristo, escolha o céu, escolha Deus, escolha a melhorar de vida. O pastor Assis começou dizendo uma coisa muito interessante, e eu sempre falo isso,
que se você procurar religião, você vai procurar falhas. Se você procurar religião, você vai achar defeitos. Se você procurar uma igreja, talvez você vai achar defeito dentro dela. Mas deixa eu te dizer, não existe pastor perfeito, não existe homem perfeito, não existe igreja perfeita. Mas eu continuo afirmando, existe um Deus perfeito que te ama, que através dessa mensagem está dizendo para você, foge disso, corre, escapa-te por tua vida, prepara-te para encontrar com o Senhor o teu Deus, porque esta é a nossa mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus abra o seu entendimento, que Deus mude essa força que está te segurando, que quebre essa resistência que está te segurando de vir para Ele, de vir entregar a sua vida a Ele, recebê-lo como único e suficiente Salvador e escapar da ira vindoura. Deus abençoe a tua casa. Muito bem, né? Uma questão de fé, né? É realizado pela TV Mídia. E a Rosineide aqui, a gente tem 15 minutinhos ainda. A Rosineide disse aqui, eu pedi para ela falar lá do trabalho, né? Que ela ali está trabalhando, eu encontrei, acho que a semana passada, era tanta moto, né? E eu estava procurando a minha, que eu não estava, cadê minha moto, né? E ela me observando, por isso que nós somos observados, e às vezes nós não percebemos, né? E eu procurando a moto e ela me vendo de frente ao trabalho. E quando eu assisti, meu Deus do céu, não acredito, com alegria, disse que assistiu o programa do senhor, o primeiro programa que o senhor participou, e é uma bênção, Rosineide. Ela colocou, laboratório de prótese, o nome do laboratório é Bento Prótese, com a esposa de Bento, o nome dela é Meire. Então, o proprietário aí do laboratório, né, que é patrão da irmã Rosineide, Deus abençoe vocês, né? Vocês hoje têm uma funcionária, uma menina, que eu digo para vocês assim, se vocês assistirem ou estiver assistindo, vocês têm uma menina de ouro, uma pessoa excelente, amiga, verdadeira, sincera, gosto demais dessa pessoa em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Uma benção. Toda a família aí de Bento, né, do laboratório, sinta-se abençoado, em nome de Jesus. A Rose voltou a compartilhar, a falar, né? Ela colocou assim, Deus continue abençoando vocês, Pastor Assis, Pastor Milton, que ela colocou de uma forma carinhosa, Miltinho, eu também conheci, isso é para os ídolos, né, Rose? Hein, Rose? Quando eu chego na casa dele assim, aí ele diz, Pai Senhor, pastor, eu disse só para os ídolos, Pastor Milton, eu fico todo, né? Pastor Milton é uma bênção, Pastor Milton, é uma bênção para a glória de Deus, né? Que Deus também te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Então, também tem aqui um aviso, tá bom? A Lucineide Ribeiro da Silva, ela está falando assim, Festa das Nações, dia 21, na comunidade evangélica lá na igreja. Que é na sua igreja. Eu vou lhe dar 5 minutinhos para eu falar desse evento. Do Senhor, vou repetir, Festa das Nações, dia 21, na comunidade evangélica Atos, do Senhor, no caso do Senhor aí. Abraço, Pastor Milton, uma bênção aqui interagindo. Eu não sei se na minha escala lá do meu trabalho eu vou estar folgando e se tem programação na minha igreja, Primeira Igreja Batista. Meu pastor Berenildo. Um abraço, Pastor Berenildo, Deus te fortaleça. Culto outro foi uma bênção do céu. Voltei mais renovado, coisa linda. É o culto na igreja, Primeira Igreja Batista. Né? Deus abençoe, pastor, em nome do Senhor Jesus. Né? Se eu estiver livre, eu quero estar nessa festa com vocês, com o senhor também, pastor Milton, tá bom? Então fica aí os meus agradecimentos, todos esses que estão compartilhando, né? Tá chegando já o final, tá chegando já, passou tão rápido, não foi, meu filho? 2 horas a gente tem que fazer o programa todo dia, só se for, verdade? Verdade, já que isso é uma bênção, né? Já que isso é uma bênção do céu. Bom, gente, ficou aí 2 perguntinhas que se resumem nas mesmas perguntas anteriores, né? Quando isso já está as claras, as luzes, não é? Jesus está voltando, se prepare, nos preparamos
para receber e que possamos com alegria, assim como o pastor Milton. Maranata, vem Senhor Jesus. Tá bom? Quero agradecer a todos os colaboradores, RV Estofado, e não porque esquecer, não posso, do pastor Sandro Design. Tá bom? Deus te abençoe, pastor Sandro. És uma bênção de Deus. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, nós temos aí 7 minutinhos, bem rapidinho, falar desse evento, já que a irmã aqui no Cinede comentou. 21, o que acontece lá na igreja? No dia 21 próximo sábado, né? Dia 21 de setembro agora, próximo sábado, nós estamos com o pastor Josemar Pimenta, né? Ele é um angolano. É o que vai estar pregando. Vai estar pregando, é um angolano. E é mesmo, pastor? Angolano ele? Ele fez escola de ministro com eu, em Campina Grande, nós estudamos juntos. E nós encontramos ele, né? E disse, rapaz, isso é uma oportunidade, né? Trazer uma palavra de Deus para a sua igreja. Ele vai tratar sobre o chamado e a missão, né? E o nosso pastor Josemar Pimenta é uma pessoa de Deus, um homem de Deus muito alegre, gente boa. Vai ser coisa grande. Nós estamos orando para isso, estamos numa campanha de oração por esse evento, que é a Festa das Nações. É um momento, eu troquei, a nossa igreja trocamos culto de missões ou festa de missões por Festa das Nações, porque toda vez que eu ia para culto de missões ou alguma coisa de missões, só falava que tinha morrido tantos missionários, que a igreja tinha se explodido, que o missionário estava sendo perseguido. Aí eu troquei, eu digo, já que tem tanta informação ruim em todo canto, né, assim, vamos falar das coisas boas. Aí eu fui falar do alcance das nações, do que Deus está fazendo através das nações, né? Então, a gente realmente tem que orar pelo missionário, mas entenda, quando alguém manda, deixa eu explicar uma coisa para vocês e não ignore, porque você não pode tomar outro rumo. Quando alguém manda uma foto de um missionário sendo degolado, sendo torturado, diz, ore para que Deus livre ele. Eu certa vez repreendi, estavam mandando muito para mim esse negócio. Eu disse, irmãos, a gente não tem que orar para Deus repreender ou para Deus livrar ele da morte. Primeiro, porque quando ele foi para lá, ele sabia do risco que estava correndo. Nós temos que orar para que Deus levante outros homens corajosos para substituir aquele. Porque se vamos orar para a igreja não ser perseguida no tempo lá do Ato dos Apóstolos, os homens eram jogados aos homens. Vamos orar, irmão, cada missionário que morre, deixa eu dizer, o sangue dele entra na terra e dá mais vida a outros, porque alguém vai dizer assim, se esse cara morreu, não negou, só por negar Jesus, ele preferiu morrer, eu quero conhecer esse Cristo. Então tem um propósito. Deus, quando quer livrar, ele livra. Ele não livrou Tiago da espada e livrou Pedro. Então vamos orar por esse culto maravilhoso, essa festa, para ver o que Deus está fazendo sobre as nações, que Deus, você tem um chamado especial de Deus. Então vai contribuir conosco, que é ali na comunidade Atos, entrada em Rua Nova, quase em frente ao prédio de Brizola ali, ao lado da reciclagem, duas irmãs, né? Vai lá, a partir das 7 horas, temos culto no sábado, na quinta e no domingo à noite. Porém, a festa é o próximo sábado agora, dia 21. Você está convidado para estar conosco, para celebrar conosco o que Deus tem feito nas nações, o que Deus tem feito na vida dos homens e o que esses missionários de Deus que dão a vida pela obra, sofrem perseguições por cada obra, estão fazendo. É isso que nós vamos pregar, é isso que nós vamos te apresentar, porque Deus é maravilhoso. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo, seja contigo durante todo este dia, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, é o que eu desejo para vocês, em nome de Jesus. E um abraço aí para minha esposa que está... esquecido, né? Um abraço para minha esposa que está aí conectada, né? A minha esposa e toda a comunidade Atos, né? Os nossos amados irmãos e os amigos pastores que nos conhecem. Que Deus abençoe a todos. Um abraço bem forte. Abraço a todas as nossas irmãs que estão conectadas e, né, compartilhando, né? Que Deus abençoe vocês, amadas irmãs de Deus, e continue nessa fé e vamos juntos fazer uma grande festa para Jesus, porque esta é a vontade dele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma questão de fé
Realização TV Mídia Mamanguape. Encerrando, vamos fazer aqui uma oração, tá bom? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer por tudo que aconteceu aqui. Essas 2 horas é pouca para falar da tua vinda. Mas eu tenho certeza que esses minutos, essas horas, foram suficientes para todos que assistiram esse programa entender de que o mais importante da vida é a alma, é o espírito, é estar contigo. Por isso, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu em vida de poder trazer esse conhecimento de uma forma simples, de uma forma que o povo entenda. Te agradeço novamente pela vida de Jackson, pela sua esposa Daiane, pela sua filhinha, por esse projeto, pela TV Mídia e agora que está sendo lançada rádio, né? 24 horas através dos aplicativos, né? E ele tem falado, Senhor, que vai abrir aí um espaço grande só voltado à tua palavra, louvores, pregação, e eu quero participar disso. Falar através também, né, dos rádios, que o Senhor é maravilhoso, salva, cura, liberta. Por isso abençoa Jackson. Novamente, cada vez que ele fizer algo para o Senhor, abençoa ele. Não por forma de troco, não trocagem, não, Senhor. Mas a tua palavra, aquele que planta, colhe. Desde manhã está aqui, gratuitamente, organizando, trazendo uma imagem e um som tremendo para aquele que tem interesse de assistir através da TV Mídia em Mamanguape. Única em qualidade, em som, em respeito de formação. Nós queremos te agradecer assim por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Até segunda. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos.